Bom dia, senhora presidente. Em seu nome, cumprimento a todos os membros aqui da mesa diretora, a todos os nossos vereadores e vereadoras aqui presentes, aqueles que nos dão também o privilégio de nos acompanhar aqui pessoalmente na Câmara de Vereadores e aqueles que também nos assistem pelas nossas redes sociais, pela TV Câmara, enfim. Na verdade, senhoras e senhores vereadores e aqueles que estão nos acompanhando, o assunto que eu venho abordar hoje é um assunto delicado. Um assunto que eu não sei dizer qual seria o adjetivo que eu poderia colocar aqui, como absurdo, como incoerente, irrelevante. Um assunto que para muitos não é novidade, que o conteúdo que nós estaremos aqui apresentando é de uma situação ocorrida no ano de 2017, de um filme que infelizmente proposto por pessoas que, sei lá, no seu desejo de querer fazer uma brincadeira, enfim, transformam situações de famílias com preocupações. Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu não poderia me furtar de falar sobre esse assunto, que infelizmente agora na plataforma, na Netflix, está disponível, então, este filme, dizendo ele na faixa etária de 14 anos. Mas eu quero que fique bem claro o que eu estou colocando aqui. Essa fala não é uma fala populista e muito menos uma fala política. É uma fala de preocupação dos nossos pais, das nossas crianças e adolescentes por diversos conteúdos que são disponíveis aí nas suas plataformas e que muitas vezes tem feito e tem trabalhado, sim, para dissolver daquilo que é certo e daquilo que é errado. E a pergunta que fica, o título do filme, Como se tornar o pior aluno da escola? Então são situações que eu fico me perguntando assim, como que aquele educador, que temos aqui professores, pessoas que estudaram a vida toda para chegar na classe, na sala de aula, para dar o melhor para os seus alunos, tenham que se deparar a situações como essa. Um filme que trabalha para deturpar o valor da família, da educação e até mesmo da liberdade de expressão, de crença, enfim, de tudo. E eu não quis aqui, na verdade, pedir ao pessoal do nosso gabinete que está aqui nos auxiliando para colocar o vídeo, porque a fala do conteúdo é muito pesado. Mas aqui eu tenho que trazer aqui cenas do filme aonde o ator incita aos dois adolescentes para fazer um ato explícito. Então você veja o peso e a consequência das coisas. E eu sei que nós, senhores e senhoras, temos diversos problemas na nossa cidade. Temos problemas como a educação, e aqui eu quero ressaltar a dificuldade, a via crucis que nós temos feito através, claro, do Poder Executivo, para construir soluções para a falta de vagas de crianças e adolescentes, para que essas possam estar, de uma certa forma, tendo o privilégio de estar hoje de uma forma presencial.
2 anos, gente, praticamente completos, que a gente viveu essa situação de pandemia, de milhões de pessoas que tiveram a sua vida ceifada por conta do Covid-19. Quantas famílias até hoje vêm chorando e sofrendo com essas consequências? Quantas crianças e adolescentes nesse tempo que ficaram sem o ensino presencial, de estar próximo do seu colega, do seu companheiro, da sua companheirinha de escola, enfim, de poder estar ali o professor, podendo ter a oportunidade presencialmente de educar ali aquela criança, e da mesma forma aquela criança também tendo a oportunidade de sanar as dúvidas para com seu tutor, para com seu professor, para com seu educador. Então, são situações que infelizmente têm ocorrido, que têm acontecido, e que, na verdade, parece que as coisas acontecem por acaso. Volto a dizer, 2 anos praticamente as crianças ficaram sem o ensino presencial. E agora que nós estamos lutando para a retomada dessas crianças presencialmente, surgem situações como essa, disponível em plataformas para essas crianças poderem assistir. Eu te pergunto, que tipo de incentivo este conteúdo traz a nossas crianças e adolescentes, à nossa sociedade? Então são preocupações sim que nós temos que discutir no parlamento e de se preocupar sim, porque a pergunta que fica: até quando situações como essa vão acontecer e nós vamos ficar, vereador Marcon, calados, sem se manifestar, sem falar a nossa posição, sem falar a nossa preocupação? Porque é fácil achar que daqui a pouco isso é uma questão apenas de que, é uma descontração, é uma exibição de um filme que fala lá de brincadeiras, isso, aquele outro, mas não. Está ali explicitamente o retrato de que o ator faz sim apologia à situação de pedofilia. Então você veja, senhora presidente, que situação que fica. Fora que numa fala desse ator àqueles adolescentes, ele diz assim, que isso é normal. Nas crianças da sua fase, isso é normal, é natural. Você não pode ser uma criança retrógrada. Quer dizer, então, que uma criança que se nega a essa proposta, que uma família que não aceita esse tipo de conteúdo, que orienta, que ensina o seu filho, é retrógrada por não aceitar esse tipo de situação? Ela se tornará, essa criança, essa família, preconceituosa por conta desse artigo e dessa situação desse filme? Então aqui, na minha fala de hoje, é apenas um alerta de que isso não é novidade, de que esse tipo de situação não é novidade, que esse tipo de situação não é brincadeira, e até pessoas do cinema, envolvidos no cinema, pessoas que têm todo a merchandising, o entendimento, fala que na época, em 2017, se tornou lá uma grande polêmica. Uma declaração de líder, senhora presidente, para continuar, por gentileza. Segue declaração de líder, a bancada do Republicanos. E essas acusações, supostamente fazia apologia ao bullying, tomou a internet, gerando discussões acaloradas entre aqueles que acusavam a produção e aqueles que a defendiam. Vale lembrar também que durante o lançamento do filme, o ator Bruno Munhoz já havia dito à sua mãe que
Ana Munhoz, sua mãe, não escondeu a preocupação com algumas cenas existentes, principalmente aquelas que envolviam o filho em situação de bullying e também, infelizmente, dava uma conotação sexual. Você veja que são atos, são situações, são escolhas de atores, enfim, de pessoas que não conseguem ter ideia da dimensão que isso pode causar na cabeça de uma criança, vereador Fantiel, e um adolescente. Porque numa situação que daqui a pouco pode parecer brincadeira, pode achar alguns que é normal, que é natural, amanhã, causando o que tem acontecido na nossa sociedade. Pessoas que não têm escrúpulo nenhum, usando crianças e adolescentes para esse tipo de situação e de incentivo. E são discussões que às vezes a gente não gosta muito de falar, e principalmente no parlamento, porque eu volto a dizer, não é um discurso populista e nem muito menos político. É uma questão natural, infeliz, que tem acontecido na nossa sociedade. Quantos dos senhores e senhoras já receberam notícias e, com todo respeito, de repente tiveram essa infelicidade de pedofilia, de abuso sexual e de tantas outras situações de membros da própria família ou de pessoas próximas dos senhores e senhoras? Então, são situações que têm acontecido diariamente na nossa sociedade. E que nós precisamos, como pessoas públicas, abrir o verbo e falar, como um alerta à população, aos pais, às mães, aos responsáveis das nossas crianças e adolescentes, para poder estar ligada e sintonizada com esse tipo de situação. Então aqui, eu queria deixar aqui o meu repulso, a minha indignação, diante dessa situação, e também aqui fazer o meu apreço a todos os educadores e professores, que de uma forma incansável, diante de toda a dificuldade financeira que muitas vezes enfrentam os nossos educadores, por não ter um salário ainda de dignidade, não serem ainda pessoas bem remuneradas, mas por amor, por paixão, por dedicação, tem feito o melhor para a educação das nossas crianças e adolescentes. Vereador Valim, a sua parte. Interessante esse tema, vereador Fiuza, que o senhor traz nessa Casa Legislativa, mas também que causa uma certa, eu diria, disparidade social, mas também uma reflexão perante o que agrega valores, e principalmente da família. A gente que tem bastante contato, principalmente com os bairros e com o Conselho Tutelar, a demanda já é tremenda, é grande, devido à questão social, né? As dificuldades já dos deveres e obrigações da parte familiar. E eu diria que nós temos que fazer campanhas, e eu acho que os produtores de cinema, quem vive da arte do cinema, do qual tem o grande valor e grande estima, que é a parte cultural, eu acho que também eles deveriam fazer filmes, também focado, por exemplo, nesse tema que é bem importante do IBGE, que eu estava acabando de olhar aqui no meu celular. Existem cerca de 731 mil crianças fora do ambiente escolar. Por que não fazem filmes que agregam valores na vida da sociedade, do povo brasileiro, principalmente dessas crianças, adolescentes, que hoje estão aí numa situação dramática na sociedade? Mas também vem outra observação e outro poder de reflexão, que hoje o que de fato é importante para a sociedade, poucos, né, acabam dando importância,
E, de fato, quem tem esse poder de reflexão são as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, mais pessoas intelectuais, porque, por exemplo, quando você vê lá, por exemplo, plantão, caiu um avião, uma tragédia, guerra, desastre, é o que dá repercussão. Coisas polêmicas. Agora, as coisas nobres, coisas que agregam valores, você vê que não existe quase repercussão. Se você olhar hoje as matérias jornalísticas, o que te chama a atenção? É as tragédias. A educação, infelizmente, hoje, se você for analisar, não tem grandes valores significativos na sociedade. Por isso que existe uma frase que um povo que não sabe ler nem escrever é um povo indefeso perante a sociedade. Então, me causa um certo desgosto quando eu vejo esses títulos de filmes e no momento que ele vem de agregar valor, ele causa reflexão e principalmente negativo. Mas de repente, para esse produtor, é o que ele quer, é marketing, é a divulgação, mas principalmente o lado negativo, não o lado construtivo perante a sociedade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Valim. E aqui para concluir, então, na mídia, né, hoje atual, um dos atores, o Fábio Porchat, reage a protestos contra a cena de pedofilia em comédia de Danilo Gentil. O vilão faz coisas horríveis e não é apologia, diz o ator, que interpreta abusador e como se tornar o pior aluno da escola. O longa, volto a dizer, é de 2017, mas agora disponível na plataforma Netflix, traz novamente a polêmica. Então, são situações que infelizmente têm ocorrido na nossa sociedade, que infelizmente tem feito com que muitas famílias tenham se tornado reféns. Diante de vários problemas que nós enfrentamos, como educação, como saúde, como situações que nós acabamos de discutir aqui na primeira discussão, o projeto do transporte público, uma melhor qualidade de vida à nossa sociedade, sendo que o transporte público é algo essencial, tantos e tantos e tantos problemas, nós temos que também fazer uma pausa e trazer à baila assuntos incoerentes como esse. Então, senhora presidente, deseja uma parte, vereador? Não? Agradeço e peço escusas por alguma coisa que de repente não ficou bem entendido, mas esse tipo de situação nós não podemos admitir. Muito obrigado. Obrigada.